Inicialmente, senador, seja bem-vindo à Rádio Rural, em transmissão à Rádio Cultura de Guarabira para esta entrevista. Boa tarde. Jailson Maia, você acabou de falar aí algumas realizações do meu trabalho no Senado Federal. Depois passaremos a conversar sobre isso. Fico muito feliz que você tenha feito essa pesquisa, né, para informar os ouvintes da Rádio Rural e da Rádio Cultura. Mas antes de ficar aqui à disposição, tanto de você, Jailson, como de Fabiano, eu os recebi com muita satisfação, com muita alegria no meu gabinete em Brasília, né? Quando vocês chegaram no meu gabinete, o meu querido, estimado e amigo de longas datas, João Rafael, eu tinha certeza que ele estava acompanhado de 2 deputados federais. Tão distinta era a postura desses 2 grandes radialistas aqui de Guarabira, do Brejo, da Paraíba, né? Foi uma satisfação muito grande. Mas, repetindo, antes de ouvir aqui as indagações de vocês, sempre no interesse do povo de Guarabira, do Brejo, da Paraíba, gostaria de dizer que está aqui ao meu lado o senador José Maranhão, né? Presidente do PMDB da Paraíba, né? Este grande governador por 3 mandatos, né? Que o povo carinhosamente passou a chamar de o mestre de obra. E essas eleições de 2014, quando José Maranhão mais uma vez foi eleito senador da República, o povo da Paraíba mostrou que reconhece as pessoas e os homens públicos que trabalham em benefício do povo e da Paraíba. Foi uma eleição totalmente diferente, onde o senador José Maranhão mostrou que realmente a sua interação, né, o seu prestígio junto ao povo da Paraíba é uma coisa muito consistente e uma coisa muito forte. E eu tenho a satisfação de dizer que o senador José Maranhão é o meu chefe lá em Brasília e o meu chefe aqui na Paraíba, né? Generosidade. Essas coisas às vezes a gente diz no ouvido, mas tem que dizer publicamente para que as pessoas saibam o que realmente a gente pensa, né? Quero inicialmente também agradecer o convite distinto do meu estimado amigo João Rafael, como eu já falei, amigo de longas datas e várias lutas. É um homem muito sério, muito correto, um grande empresário, né? E quero também aqui fazer a minha saudação à sua esposa, Dona Olivete, e no meu nome e de nome de minha esposa, Gitana, né? E quero também saudar o meu querido amigo Roberto Paulino, né? E o primeiro comício, Zé Maranhão, o primeiro comício da nossa campanha vitoriosa com o Buriti, Humberto, Maris, né? As Foras, Zé Maranhão, primeiro comício do início da campanha foi aqui em Guarabira, aqui ao lado, né? E a partir daquele momento, eu passei a ter a quase certeza de que seria eleito senador, porque quando terminou o comício, Roberto Paulino olhou para mim e disse: Raimundo Lira, você tem cara de gente boa, né? E o povo, né, José Maranhão, gosta de gente boa, né? Quero saudar também aqui o nosso deputado federal Raniele Paulino, né? Grande amigo, não é? Viu? Com certeza, eu e Maranhão vamos ficar ao seu lado, não é? Para essa luta que você definir. O senhor disse que ele é o deputado federal, já está pedindo o seu apoio. Quero que você, Ranieri e Roberto, esse ex-governador, ex-deputado federal, ex-prefeito de Guarabira,
né, esse homem público extraordinário, correto e amigo. Quero que você e Roberto levem em meu nome, em nome de Gitano, um abraço para a senhora Fátima, né? A ex-prefeita aqui de Guarabira e uma companheira de lutas e sempre ao lado do nosso queridíssimo amigo Roberto Paulino, né? Quero saudar também o Jabas, que hoje é diretor da Cinep, né? E durante o decorrer dessa entrevista vamos também falando em outros amigos que estão aqui presentes. Portanto, nesse momento, Jailson, Fabiano, eu me coloco à disposição de vocês. Mas antes de tudo, gostaria de levar uma mensagem a Guarabira e ao seu povo, né? Eu tenho uma mensagem aqui do meu amigo Roberto Paulino, de Raniel Paulino, do grande presidente do PMDB da Paraíba, José Maranhão, senador José Maranhão, né? O nosso convite de público ao meu estimado e querido amigo João Rafael, que nós esperamos ele de braços abertos no maior partido da Paraíba, o maior partido do Brasil, para, no caso dele se filiar ao nosso PMDB, ao PMDB de Humberto Lucena, ao PMDB de Maris, ao PMDB de Maranhão, né? Se ele se dispor, de acordo com as suas conveniências pessoais e, logicamente, consultado o governador, seu amigo e parceiro e correligionário, Ricardo Coutinho. Então, se você vier aqui para o nosso PMDB, eu tenho o aval de Maranhão, de Roberto Paulino, de Ranieri, de todos nós, de Raimundo Lira, que você será o nosso candidato a prefeito de Guarabira. Jailson Maia, a gente vai quebrar aqui o protocolo antes de fazermos mais perguntas ao senador, porque hoje a gente está aqui dividido entre dois senadores, o senador Lira, o senador Maranhão, que além de senador é o presidente do partido. Ele pede aqui a palavra exatamente nessa fala do senador Raimundo Lira. Mas antes, Fabiano, um minutinho só eu peço ao Maranhão. Eu quero apenas dizer o seguinte, porque essas conversas, Maranhão, Roberto, essas conversas de convite, de apoios, essas conversas normalmente são conversas de bastidores, são conversas de salas fechadas, não é? Mas esse convite está sendo um convite público, né, para Guarabira, o Brejo e a Paraíba tomar conhecimento de que nós convidamos João Rafael de braços abertos para ele vir para o PMDB e ser o nosso candidato a prefeito de Guarabira. E aqui está chegando a nossa queridíssima amiga doutora Fátima Paulino, de quem eu já havia saudado em meu nome e de minha esposa Gitana. Retorna aqui ao senador Raimundo Lira, para que também o mesmo possa fazer uma pequena explanação, senador, inclusive já tendo início na entrevista como toda, com relação à sua atuação no Senado Federal, tendo em vista já a sua posse. Um levantamento feito inclusive pelo próprio Senado divulgou que o senhor é um dos senadores mais ativos, segundo o melhor do Nordeste, que, né, de certa forma tem orgulhado muito o nosso estado da Paraíba pelas ações que o senhor tem apresentado na própria tribuna. Queria que o senhor fizesse um comentário acerca desta sua atuação no Senado, essa participação ativa, e o que tem levado muitos parlamentares a não terem o interesse de participar das sessões ordinárias. Inicialmente, Jailson, eu gostaria de saudar o nosso companheiro, nosso amigo,
amigo meu, amigo de Maranhão, amigo de Roberto, amigo de todos nós do PMDB, de Ranieri, o deputado federal Manuel Júnior, e como é a vontade e a determinação do PMDB da Paraíba na decisão e na palavra final do nosso presidente, senador José Maranhão, que quer, que deseja e que está lutando para que todas as cidades importantes da Paraíba, pequenas, grandes e médias, tenham um candidato próprio do PMDB, para que o PMDB mantenha na Paraíba a condição de maior partido do Estado, como é o maior partido do Brasil. E o nosso desejo é que o deputado Manuel Júnior, que já foi vice-prefeito de João Pessoa, por indicação do nosso senador José Maranhão, né? E que ele seja o nosso candidato a prefeito de João Pessoa. Quero saudar também a nossa jovem Roberta Paulino, presidente aqui do PMDB, né? A vereadora Michele, a mais votada da história do PMDB de Guarabira e a segunda mais votada entre todas as candidatas, né? Do vereador Malaguti, do nosso secretário de Estado Laplace Guedes, que esteve lá comigo no meu gabinete, conversamos longamente a respeito dos interesses da Paraíba, do nosso ex-prefeito Antônio Caxias, aqui já citado também de São José dos Ramos, já citado pelo nosso presidente Maranhão, e que hoje o seu filho é prefeito lá em São José dos Ramos, né? E responder agora às questões ligadas, mas antes eu gostaria de fazer um adendo. Presidente José Maranhão, Vossa Excelência falou da nossa obrigação de lutar pela melhoria da qualidade de saúde da Paraíba, de Guarabira e do Brejo. Ontem eu viajei de Brasília para João Pessoa e ao meu lado, na poltrona ao lado, vinha uma senhora que mora atualmente no Rio de Janeiro, chamado Maria da Guia, acompanhada da sua filhinha de 2 anos, chamada Priscila, e ela dizia, ela é de Mari, ela vinha ficar com a sua família em Mari, e lamentando que o hospital de Mari tinha sido fechado. E ao me dirigir para Guarabira, eu pedi à pessoa que vinha, meu amigo Tadeu, que vinha dirigindo o carro, que com a orientação do meu sobrinho Bernardino, que é meu assessor de muitos anos, que a gente, em vez de vir pela entrada da rodoviária, via Sapé, nós viéssemos lá diretamente, passando por aquela estrada que chega em Mari, porque a gente atravessa a cidade, que eu queria passar para ver se o hospital estava fechado. E realmente o hospital de Mari está fechado e abandonado, que é uma coisa lamentável, porque é uma cidade que tem uma população muito grande e principalmente uma população carente. Então, governador, vamos lutar juntos a 4 mãos, aqui também com a ajuda lá em Brasília do Manuel Júnior, né? Para que possamos avançar nessas questões de saúde aqui de Guarabira e do Brejo Paraibano, né? Logo mais visitarei a Escola Técnica Federal aqui de Guarabira, né? Vamos juntos visitar Roberto Paulino, João Rafael, Ranieri, o nosso presidente Maranhão, porque é uma escola que está sendo construída, e vamos conversar com o reitor quais são as necessidades que ele está tendo para concluir essa escola, e nós possamos, de todos juntos, trabalharmos em prol da conclusão. Até porque eu já tenho uma experiência muito grande em Escola Técnica Federal. Durante 5 anos, quando eu era senador no outro mandato, eu levei os recursos para construir a Escola Técnica Federal de Cajazeiras,
uma das maiores escolas técnicas federais do Nordeste brasileiro, e hoje tem muitos alunos, centenas de alunos, parece que 1.300, 1.400 alunos do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, né? E, enfim, de toda aquela região, e hoje tem um simbolismo muito grande, seguindo a tradição de Cajazeira de ser considerada a cidade que ensinou a Paraíba a ler, e que eu tive a felicidade de nascer em Cajazeiras, e agora no dia 22, governador, eu vou a Cajazeiras para comemorar o seu aniversário. E Cajazeiras hoje é um centro universitário, porque nós lutamos para que fosse criada a Universidade Federal de Campina Grande, porque era a porta, a partir de Campina Grande, essa universidade iria avançar em direção ao interior da Paraíba. Ficaria uma universidade predominantemente do interior, né? E hoje é uma grande universidade, a Universidade Federal da Paraíba, e vamos também lutar para que no futuro possamos criar também o crescimento de um grande campus da Universidade Federal de Campina Grande aqui na cidade de Guarabira. Tá? São 2h15, 2h15. Se você ligou o rádio agora, o Debate Livre hoje especial. A gente vai até as 2h30, meu caro Jailson, com autorização prévia de João Rafael. Esse programa conjunto hoje com as emissoras Rural e Cultura. Senador Raimundo Lira, no país se debate muito acerca do impeachment da presidente. João Rafael tem falado muito nisso, do impacto que isso já tem no país, sobretudo na atividade empresarial, que é uma das áreas mais importantes, porque mexe com o emprego e afeta toda a espinha dorsal, vamos assim dizer, do Brasil. O senhor está em Brasília, qual o sentimento da grande massa política e que impacto terá esse impeachment se porventura for confirmado da presidente Dilma? Como início dessa pergunta, Fabiano, eu gostaria de dizer que o nosso senador José Maranhão preside hoje a mais importante comissão do Senado Federal, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Ele está lá na comissão como presidente, em nome do PMDB, exatamente pela sua tradição republicana de um homem legalista que sempre defendeu a democracia, que sacrificou, arriscou a sua própria trajetória política na defesa da democracia brasileira. Portanto, eu vou responder essa pergunta, mas a pessoa mais apropriada aqui para responder seria o governador José Maranhão. Mas antes de passar a palavra a José Maranhão, eu gostaria de dizer o seguinte, que nós estaremos atentos. Eu fiz 2 pronunciamentos no Senado Federal, onde eu dizia: o Senado não tem só o dever, ele tem a obrigação de ser o poder moderador da República Brasileira. Por quê? Porque nós temos um sistema bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então o Senado tem que ser esse poder moderador, essa casa revisora, não é? Que é exatamente o seu papel, e nós temos a obrigação de fazer isso. Então estaremos atentos, Fabiano, o Senado Federal estará atento para que nenhum tipo de procedimento que venha criar qualquer tipo de ruptura para atender interesses de pessoas ou de partidos, né? O que pode acontecer, o que eventualmente pode acontecer, tem que ser dentro de um processo de absoluta legalidade, de total respeito à Constituição Federal, né? Esse vai ser o nosso papel. Então não podemos prever o que vai acontecer no futuro, mas eu tenho uma fé muito grande que esta crise política vai ser solucionada
pode não ser num curtíssimo prazo, mas dentro de pouco tempo ela vai ser resolvida, porque resolvida a crise política, nós temos também a obrigação de lutar para que seja resolvida a crise econômica, porque, Jailson, sem resolver a crise política, nós não temos como resolver a crise econômica, porque é exatamente o poder político do país que resolve a questão econômica, né? E os empresários, os trabalhadores, os empreendedores, então todas as pessoas, os aposentados, todas as pessoas estão hoje esperando que o Brasil crie um clima, uma perspectiva positiva de que as coisas no país vão melhorar, né? Para que possamos vivenciar no futuro próximo dias melhores. Mas resumindo, na questão política, que é o pensamento do senador José Maranhão, o PMDB estará atento, nós do PMDB estaremos atentos lá no Congresso Nacional, junto com aqueles deputados mais maduros, mais experientes, ao exemplo do deputado Manuel Júnior. Estaremos atentos para que a legalidade, o princípio da legalidade e do respeito à Constituição Federal sejam absolutamente respeitados. Gostaria de ouvir também o reforço e a opinião do nosso presidente Zé Maranhão. Senador, hoje a Paraíba, ela tem, eu sei que do lado institucional nós temos que pensar no Estado, mas do ponto de vista partidário, o governador Ricardo Coutinho, ele conta com 2 senadores aliados, quais sejam, a propósito, estamos com eles aqui, o senhor e José Maranhão. De que maneira essa parceria pode ainda continuar rendendo mais frutos para o nosso Estado? Inicialmente, Fabiano, eu gostaria de fazer um registro aqui, que eu iria fazer mais na frente, que é do presidente do PMDB Jovem, Diego Amarante, né? E eu e o governador José Maranhão participamos de uma convenção do PMDB Jovem em Campina Grande, e eu tenho informações, Maranhão, que o PMDB Jovem da Paraíba é um dos mais efetivos e dinâmicos do Brasil. Isso é uma coisa muito boa. E quando Diego subir mais um degrau na idade e ocupar outros cargos políticos, né, tipo Assembleia Legislativa, então nós já estamos, o PMDB já está preparando o Robertinho, né? Para que no futuro, pelo gosto que ele tem pela política, né, eu conheci lá em João Pessoa, tiramos uma foto juntos, junto com o vovô Roberto, né? E Roberto está aí muito feliz com essa previsão que eu estou fazendo, né? Porque está no sangue, está no DNA, né? E o Brasil precisa exatamente de pessoas que tenham história na política, né? Que tenham história para que possamos construir um Brasil sempre melhor, sempre que tenha, enfim, propicia à nossa população um futuro de mais tranquilidade. Eu havia lhe perguntado acerca da união entre PMDB e PSB, e que tem 2 aliados. Muito bem, senadores, Fabiano. ao passo que abraça aqui o deputado Ranieri. Tanto eu como governador, ou melhor, tanto eu como o senador Zé Maranhão, a gente tem interagido política e administrativamente com o governador, é nosso aliado. A Paraíba sabe que foi graças à candidatura própria do PMDB, que foi uma candidatura que entrou sabendo que ia fazer um sacrifício, né? Mas era exatamente para que desse a Paraíba, né, um rumo certo, um futuro certo, né, dentro daquilo que o PMDB desejava, já que o PMDB não tinha tempo de construir uma candidatura, uma nova candidatura para vencer as eleições, mas teve tempo suficiente, graças à tenacidade, né, ao sacrifício
e ao espírito público do então senador Vital do Rego, que ao lado de José Maranhão construíram uma chapa não com o objetivo de ganhar na totalidade das eleições, mas sobretudo para assegurar a Paraíba o rumo político que o PMDB achava que deveria ter, não é? Com mais segurança, com mais estabilidade. Então a nossa relação com o governador é muito boa, né? Eu vou me encontrar com ele em Cajazeiras no dia 22, que é o aniversário da cidade de Cajazeiras, onde eu nasci. E no dia 21 vai ter a inauguração de uma estrada em um nome curioso, Estrada do Amor, né? Tá certo? E vamos participar de vários eventos no aniversário, na comemoração do nascimento do padre Inácio de Souza Rolim, que foi exatamente o fundador de Cajazeiras. Ele criou um colégio e fundou a cidade. E por essa origem de Cajazeiras, a origem de um colégio, é que carinhosamente os paraibanos gostam de dizer que Cajazeiras é a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Ok, agora são 14 horas e 42 minutos. A gente lembra que a nossa entrevista vai até às 15 horas. Senador Raimundo Lira, recentemente o senhor deu uma declaração de que a reforma política não resolveria todos os problemas do país. Aliás, a reforma não, a mini-reforma. Entre elas, o senhor defendeu também o fim da reeleição, a doação, a nova regra para a escolha de suplentes de senadores, e também se manifestou contra a decisão da Câmara dos Deputados em reduzir de 21 para 18 anos a idade mínima para alguém se eleger deputado e de 35 para 29 para se eleger senador. Queria que o senhor comentasse sobre a questão da reforma política e do seu ponto de vista no que não dá para resolver os problemas do Brasil. Na realidade, esse papel do Senado Federal de Casa Revisora, a Câmara dos Deputados aprovou o fim da reeleição, né? E muitos dos problemas que nós temos hoje na política e na administração pública brasileira foi mercê da reeleição nos municípios, nos estados e no governo federal. Então há uma tradição, né, na política brasileira, a partir da reeleição, dos governantes usarem todos os meios para se reeleger, seja prefeito, governador ou presidente da República. O governador José Maranhão é um exemplo aqui, que ele perdeu a última reeleição por 10 mil votos. Por quê? Porque ele não colocou a máquina do Estado à disposição da sua reeleição. Mas essas são as exceções. Então, no momento em que a Câmara acabou com a reeleição, foi uma decisão extremamente importante para o futuro político e econômico do nosso país. Agora, como você bem falou, Jailson, nós apresentamos uma PEC que já está pautada para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça, fazer com que o suplente seja eleito, porque eu assumi o Senado Federal na suplência do senador Vital do Rego, mas eu já fui senador da República. Eu já fui votado 2 vezes, uma com a votação consagradora, na outra eleição para o Senado eu perdi por um número mínimo de menos de 1% de diferença, né? Então a Paraíba já me conhece, já conhece o meu trabalho, então não foi uma coisa exótica eu chegar lá no Senado. Então eu vendo isso, né, chegando lá pessoas no Senado Federal que não eram conhecidos da população dos seus estados, que não foram votados, então apresentei uma PEC que teve grande aceitação, grande apoio dos senadores, que é o senador, a partir de agora, da próxima eleição, se a gente conseguir implantar o resultado desta PEC, aqui gostaria de repetir, nós todos convivemos, mas é uma proposta de emenda à Constituição. O primeiro, você tem uma eleição para um senador.
o mais votado é o que vai assumir a vaga de senador. E o segundo mais votado, muitas vezes uma diferença de 1, de 2, de 3, 4, 5, 6%, vai ser o primeiro suplente. E o segundo mais votado vai ser, o terceiro mais votado vai ser o segundo suplente. Então não vai aparecer mais nesse Brasil suplentes de senadores que são totalmente desconhecidos dos eleitores e da população brasileira. Então acho que nós temos todas as condições, com o apoio do governador José Maranhão e depois na Câmara dos Deputados, do deputado Manuel Júnior, da gente conseguir avançar nessa questão do suplente. Temos a intenção, essa é a maioria que o Senado pensa, de modificar a cláusula de barreira, porque na Câmara dos Deputados tem 28 partidos representados, então fica muito difícil aprovar uma cláusula de barreira que realmente atenda os interesses do país. Então nós temos que criar uma cláusula de barreira. O que é cláusula de barreira? É aquele número mínimo de votos ou de parlamentares eleitos, não eleição, para que o partido possa permanecer como partido político na vida política brasileira. Sabe? Então não pode ficar lá um partido que não tem votos só para criar dificuldades nas eleições municipais, estaduais e federais, né? Com exigência, com demandas, obrigando o governo a criar mais ministérios desnecessariamente sem atender os interesses da população. Então vamos lutar também para modificar essa cláusula de barreira. E não concordamos também com a redução na Câmara, apesar de ser uma questão da Câmara, de 21 para 18 anos. Por quê? Se nós observarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente, fica muito claro que um jovem com 18 anos que comete um crime, por exemplo, um assassinato, ele não tem a noção clara do delito que cometeu. E, portanto, ele não pode ter uma responsabilidade plena, uma punição plena, porque ele não tem um conhecimento total do ato que cometeu. Então, como é, Jailson, que um garoto de 18 anos que comete um assassinato não tem pleno conhecimento e responsabilidade daquele ato gravíssimo, que é tirar uma vida humana, e uma semana depois ele completa 18 anos, e uma semana depois ele já pode ser deputado federal? Então é uma coisa meio exótica, né? É uma coisa exótica que tem que ser modificado, que ele foi aprovado no calor das emoções da Câmara dos Deputados e que nós vamos revisar e com certeza teremos o apoio da Câmara dos Deputados no retorno dessa questão para a Câmara dos Deputados. Também achamos que o senador não deve reduzir a idade mínima de 35 para 29. Por quê? Porque o Senado é o poder moderador da República Brasileira. Lá estão as pessoas mais experientes. Quando o Manuel Júnior chegar ao Senado, ele já foi 3, 4 vezes deputado federal e algumas vezes deputado estadual e outras funções públicas. Está lá o governador, o senador José Maranhão, já foi governador 3 vezes, já foi senador, já foi deputado federal, já foi deputado estadual. Então, esse é o perfil da maioria dos senadores, pessoas experientes, para que façam votações no Congresso Nacional sem o calor das emoções que os jovens deputados federais muitas vezes fazem, né, com seu entusiasmo e com a força da juventude. Lá na Câmara dos Deputados tem muitos deputados experientes também, mas é a minoria. A maioria dos deputados federais, pela própria Constituição do sistema político brasileiro, são pessoas mais jovens que chegam lá para serem congressistas. E, portanto, a nossa intenção é fazer essas mudanças para aperfeiçoar a reforma política e ela ter efetivamente um valor consistente, seja objetiva, seja clara,
com iniciativas bem claras que a população entenda e essa reforma possa contribuir para a estabilidade política e econômica do Brasil. A propósito, senador, ainda no que se refere à redução da maioridade... Se a gente retorna aqui para o senador Raimundo Lira, que algo a mais que queira acrescentar e também já, de certa forma, agradecendo a sua vinda, senadora, a disponibilidade de estar aqui em Guarabira, né, essa terra, esse estado que tem lhe acolhido com muito carinho e com muito orgulho. Jailson, quando na década de 90 eu disse que ia lutar para a duplicação da estrada Cabedelo, João Pessoa e fazer todo aquele contorno de João Pessoa com a duplicação, saída para Natal, saída para Campinas, saída para Recife, as pessoas achavam que era uma coisa impossível, que era um sonho que não seria realizado. Não se falava em duplicação na Paraíba e no Nordeste. E quando eu comecei a tratar dessa questão em Brasília, os ministros, os técnicos, diziam, o Brasil não tem dinheiro para fazer duplicação na Paraíba. Duplicação a gente vai ter que fazer em São Paulo, Rio, Paraná, Rio Grande do Sul, os estados, os corredores de exportação. E eu lutei por essa cultura da duplicação. Conseguimos realizar esta obra. Depois Maranhão, também como eu, sonhador, disse que ia duplicar a estrada João Pessoa, Campina Grande. As pessoas não acreditavam, né? Ele realizou esta obra, né? E agora o meu sonho é a duplicação Campina Grande, Cajazeiras. Porque como eu, na condição de senador e de presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, na época nós transformamos a Paraíba como sendo o estado detentor das melhores estradas federais do país, porque nós recuperamos a estrada João Pessoa, fronteira com o estado de Pernambuco. Você vinha de Pernambuco, aquela estrada de concreto quebrada, sem acostamento. Quando você entrava na estrada de João Pessoa, da Paraíba, na fronteira com a Paraíba, aquela estrada com acostamentos largos, terceiras pistas, parecia que você estava em outro país. Consegui a recuperação da estrada do Cajá, Campina Grande, que era toda quebrada também, perigosa, as placas de concreto quebradas. Fizemos acostamentos, aquela terceira pista na subida do Riachão, né? Depois conseguimos o recapeamento de Campina Grande até a fronteira do Ceará, passando por Patos, Pombal, Souza, Aparecida, Cajazeiras, até a fronteira do Ceará. O recapeamento também, a modernização de Campina Grande até o município de Arara, passando por Esperança, né? E o que foi que aconteceu? Terminou a Paraíba se transformando na detentora das melhores estradas federais do país. Mas isso teve um preço. Os caminhoneiros, os transportadores do Nordeste passaram a usar nossas estradas por serem as melhores. E a BR-230 transformou-se num corredor de caminhões, ônibus e automóveis e transformou-se, enfim, numa estrada perigosa. Então estamos lutando. A semana passada estive com minha equipe técnica e a equipe técnica do ministro dos Transportes durante quase 2 horas para tratar mais uma vez desse assunto. Já conseguimos o orçamento dessa obra, o detalhamento do orçamento, que deu a preço de hoje R$1 bilhão e 500 milhões de reais. Com essa luta, ao chegar lá em Brasília, já conseguimos que o anteprojeto e a aprovação da viabilidade econômica e do meio ambiente já está pronto, até a farinha, que a gente chama a Praça do Meio do Mundo, onde tem o maior fluxo de automóveis, são 33 quilômetros. Já recebemos também a informação lá nessa reunião que a terceira pista, que um dia depois que eu assumia o Senado Federal, agora, no dia 22 de dezembro de 2014, eu disse, eu consegui a duplicação de João Pessoa a Cabedelo, mas está precisando já da terceira pista. E esse projeto, João Rafael, já está pronto.
Precisamos apenas agora deixar passar, acalmar essa crise política para que possamos enquadrar essas duas estradas no PAC, porque eu sou atualmente o relator do Ministério dos Transportes para o orçamento de 2016, mas não temos força suficiente para que possamos colocar todos os recursos. Podemos colocar recursos que possam iniciar essas obras, mas vamos lutar para colocar no PAC, e esse sonho que algumas pessoas não acreditam, esse sonho vai se realizar. Possa ser que não conclua a BR-230, Campina Grande, Cajazeiras, a sua duplicação ainda nesses 4 anos de meu mandato, porque é uma obra muito grande, muito cara, 350 quilômetros, mas ela vai ser concluída com certeza. Pode até ser que não seja nesses 4 anos, mas com certeza ela vai ser concluída. E uma obra só é terminada, deputado Ranieri, ela só é terminada uma obra se ela for começada. Então, sem começar, nunca vai terminar. E nós vamos começar este grande sonho da maioria do povo da Paraíba. Obrigado, senador, pela sua vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Eu gostaria de registrar aqui que no início da legislatura, quando eu cheguei no Senado, recebi a visita do deputado Ranieri Paulino. Aí eu perguntei, depois da nossa conversa, digo, você vai viajar quando para Paraíba? Ele disse, eu vou hoje à noite. Digo, você não vai. Você vai ficar mais 2 dias, porque daqui a 1 dia e meio, mais ou menos, era isso, eu vou fazer na minha residência um jantar em homenagem ao ministro Vital do Rego. Vai estar presente o governador, vai estar presente o presidente do Supremo Tribunal Federal, vai estar presente ministros do STJ, ministro do TCU, e a reunião vai ser uma reunião de comemoração, mas sobretudo de trabalho. Como ele falou, era um jantar de comemoração, mas trabalhamos, discutimos a pauta de Guarabira no jantar, né? E aí eu quero dizer o seguinte, eu tinha 11 anos e meu pai recebeu uns empresários em nossa casa e tal, e disse, olha, o meu filho tem 11 anos, mas me ajuda muito, gosta muito de trabalhar, né? E na hora tinha inclusive presente um general do Exército, né? E perguntou, ô José, e deixa eu fazer uma pergunta ao garoto. Aí disse, ô Raimundo Lira, por que é que você gosta de trabalhar? Eu tinha 11 anos. E eu disse, porque o meu prazer é o meu dever. E é isso que eu faço. Em todo canto que eu estou trabalhando. Eu tirei umas férias agora de 15 dias, mas levei o projeto, o mais complexo que já chegou no Senado Federal esses últimos anos, que é um estudo de 20 anos, que era para o Brasil comprar os caças para defender o nosso território. Projeto extremamente polêmico, e o Ministério da Aeronáutica, o governo, o Senado acharam que eu era a pessoa que tinha conhecimento suficiente por já ter sido relator no outro mandato de outro projeto semelhante. E em vez de eu ir de férias, levei a maçaroca de papel para fazer um estudo extremamente complexo que envolve Brasil, Suécia, grandes empresas, né? Uma questão técnica extremamente profunda, e terminei. Não tive a oportunidade de ter essas férias, fiquei na beira da praia, mas não entrei no mar, né? Não fui a um restaurante, porque levei essa carga de trabalho para lá. Isso é uma coisa que sempre foi o meu hábito, sempre me deu satisfação. Portanto, eu gosto de trabalhar, Ranieri, você pode contar com isso, e não faço só por prazer, faço também porque é uma obrigação do senador trabalhar pelo seu país e pelo seu estado e pelos seus municípios. Quero, encerrando as minhas palavras aqui,
agradecer ao meu amigo estimado e querido João Rafael, né, por a oportunidade. Eu sempre tenho dito que essa instalação da rádio dele, que eu conheço, é a melhor do estado da Paraíba, a mais bem instalada em todo o estado da Paraíba, né? Quero agradecer ao nosso companheiro aqui, Jailson Maia, que é um profissional excepcional, respeitado Guarabira, no Brejo, na Paraíba. O nosso amigo também, jornalista Fabiano Lima, que igualmente respeitado em Guarabira, no Brejo e na Paraíba, o que mostra o espírito e a capacidade de João Rafael de fazer equipe. Então, seu sucesso como empresário, não é, Jabas? Não é outra coisa senão a sua capacidade de trabalho e a sua inteligência de construir uma boa equipe para construir o futuro. Portanto, o nosso sonho é de que João Rafael venha a ser o prefeito do povo de Guarabira. Muito obrigado.